Diretor do CNN Brasil Business, Fernando Nakagawa, já está aqui no nosso estúdio para comentar esses dados que surgiram hoje, Naka, que mostram uma economia relativamente forte até nesse começo do ano. Sim, boa noite, Márcio. Como dizem os meus amigos economistas, uma economia resiliente. Ela tem se mostrado mais consistente do que o originalmente previsto. Se a gente for lembrar, pegar o prime time de 6 meses atrás, a expectativa para este começo de 2022 era um pouco mais frágil. E os números são interessantes quando a gente observa, Márcio, porque há um claro movimento de recuperação depois da pandemia, mas aí a gente perde o ritmo um pouco da economia e a gente fica com um crescimento ao longo dos últimos trimestres perto de 1%. A gente tem os números aqui, onde fica muito claro isso, Márcio. Então esse gráfico começa, são vários trimestres, e no início dele é em 2020. Então chega a pandemia, a economia brasileira cai mais de 10% em 6 meses, depois passa a se recuperar, uma alta forte de quase 8%, 3%, e aí a partir do começo do ano passado, de 2021, ficam ali oscilando os trimestres entre um pouquinho negativo, um pouquinho positivo, então a gente tem esse 1% aqui. Se a gente olha 6 meses atrás, havia a expectativa de que este período poderia ter queda do PIB. Muita gente falava em recessão. Atualmente, esta hipótese tem perdido muito fôlego. Este número de hoje indica que a economia brasileira deve crescer um pouco mais de 1% neste ano. Então, é um dado positivo, ainda que um pouquinho abaixo da expectativa para este trimestre, mas sim, mostra alguma resiliência aqui, Márcio. E aqui na próxima tela a gente tem o que motivou, o que gerou este comportamento relativamente resiliente da economia. Então, se a gente olha do lado da oferta, dos setores que vendem, produzem, a gente tem os serviços, como o Pedro mencionou, liderando totalmente este crescimento, já que aqui está a grande parte da riqueza da economia brasileira. A indústria que ficou paradinha ali no 0 a 0 com uma ligeira alta e a agropecuária que caiu 1% por causa de quebra de safra. Esta quebra de safra que prejudicou a atividade também prejudica o nosso bolso, porque o preço dos alimentos tem subido. E aí, do outro lado, no lado da demanda, é interessante observar, Márcio, que as famílias tiveram um crescimento relativamente expressivo, 0,7%. Várias iniciativas do governo, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, liberação de FGTS, têm ajudado as famílias. O governo manteve os gastos praticamente estáveis e os investimentos caíram 3,5%. Isso é preocupante, porque quando o investimento cai, quer dizer que os próximos trimestres a gente terá menos fôlego para continuar crescendo. E a gente termina este lindo talão aqui, Márcio, com o ranking dos países, quando a gente olha o tamanho da economia em dólares. É sempre um dado curioso do ponto de vista econômico, muita gente tem interesse, isso tem muito clique na internet, mas aí eu vou fazer uma ressalva antes de falar dos números. Não se trata de uma competição, não é uma corrida de PIB, porque não importa ali a posição do PIB se a vida das pessoas não melhora, e acho que esse ponto é muito importante. Então, o que a gente tem? A gente tem o Brasil na 10ª posição, a gente estava em 12º, 13º, dependendo da posição, da maneira com que se calcula isso. E aqui a gente está em 10º, à frente da Rússia, da Coreia do Sul, com 1,833 bilhões de dólares em PIB. Mas aí, por que eu fiz tanta ressalva antes de falar disso? Isso é muito influenciado pelo valor do dólar. Então, sim, crescemos 1%, ótimo. Mas como a moeda brasileira se fortaleceu ao longo dos últimos meses, a nossa posição relativa aqui melhorou. Se o dólar ficar 1,5% mais caro no trimestre e nada disso mudar, a gente já cairia para a 12ª, 13ª posição. Então, é um dado interessante, mas o que a gente tem que ter em mente é a economia está crescendo, gerando emprego, é isso que é importante.